Este é o momento em que nós ouvimos a palavra de Deus e, através da meditação desta palavra, nós aprendemos e ouvimos a respeito daquilo que Deus tem para os nossos corações. E eu convido você para acompanhar comigo a leitura que farei no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 1 ao 8. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos... Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 1 ao verso 8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e também a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Palavras do Senhor. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. Meus irmãos, da sexta-feira da Paixão para a manhã de domingo, um novo cenário aconteceu. Aquela sexta-feira em que o corpo de Jesus foi colocado no túmulo escuro e frio, após a sua crucificação e morte, deve ter sido um dia terrível para os discípulos e seguidores de Jesus. Com a chegada daquela noite, enquanto o dia ia escurecendo pouco a pouco, ia também se escurecendo e desaparecendo de vista toda a esperança e sonhos daqueles que andaram com ele, dedicaram suas vidas para segui-lo e que ouviram tantas promessas de sua própria boca. Acreditaram que ele era o Messias, mas estão frustrados. Mas a narrativa bíblica vai nos conduzindo da sexta-feira de tragédia e dor para a manhã de domingo de celebração e alegria. A manhã da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E o acontecimento desta manhã de domingo foi o maior milagre que Deus poderia ter realizado na terra em favor de seu povo. Aquela manhã de domingo causou um efeito poderoso e transformador na vida dos discípulos. Causou um efeito poderoso e transformador na vida de muitos de vocês que me ouvem nesta manhã, e certamente pode causar um efeito poderoso e transformador na vida de muitos que ainda não experimentaram este profundo amor de Deus. Você pode ser uma destas pessoas que Deus quer alcançar nesta manhã com esta mensagem, como alcançou aquelas mulheres no túmulo domingo de manhã. Começamos então
nos lembrando da sexta-feira de tristeza, dor e morte de Jesus. Um sentimento de frustração para os discípulos que, diante do quadro exposto, com suas mentes confusas, voltaram às atividades cotidianas, deixando para trás esperanças perdidas e promessas aparentemente vazias. Uma das representações mais claras desta frustração dos discípulos está no relato de dois discípulos que, após a morte de Jesus, caminhavam de Jerusalém para Emaús, tristes e conversando sobre o assunto. Diziam eles: nós esperávamos que ele iria redimir Israel. Esta frase resume o ambiente geral presenciado no círculo de discípulos de Jesus. Quando terminou o sábado, algumas mulheres foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. E o texto nos diz que elas se reuniram na manhã de domingo para ir ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. Dizem que era um costume fazer isso para disfarçar o cheiro de decomposição dos corpos. Surgiu então uma preocupação enquanto caminhavam para o sepulcro. Haviam colocado uma pedra muito pesada na entrada deste sepulcro. O Evangelho de Mateus informa que as autoridades, temendo que o corpo de Jesus fosse roubado e os discípulos pudessem anunciar que Jesus ressuscitou, colocaram uma pedra e soldados vigiando o sepulcro, ao menos até o terceiro dia, período anunciado por Jesus para a sua ressurreição. As mulheres perguntavam: quem iria tirar a pedra para que elas pudessem entrar e fazer o serviço? Evangelho de Marcos, que lemos, capítulo 3, do verso 16. Do capítulo 16. Mas foram surpreendidas ao chegarem ao túmulo de Jesus, porque a pedra já tinha sido removida, o sepulcro estava aberto. E maior ainda foi a surpresa, não apenas o sepulcro aberto, mas ao entrarem nele, perceberam que Jesus não estava lá. O túmulo estava vazio. E uma dica importante para você sobre o cristianismo e sobre a verdadeira igreja de Jesus: o cristianismo é uma religião dos lugares vazios, é uma religião da cruz vazia, uma religião do sepulcro vazio. O cristianismo autêntico se firma na doutrina da ressurreição. Sem ela, a cruz não tem nenhum significado novo, a não ser o lugar de morte para criminosos. Sem a ressurreição, a morte de Jesus não teria passado de um espetáculo promovido por um homem comum. Sem a ressurreição, não poderíamos falar de paz com Deus, de salvação e perdão de pecados. O que de fato aquelas mulheres procuravam no sepulcro? As mulheres que se dirigiram ao túmulo de Jesus naquela manhã não estavam à procura de um Senhor vivo, mas estavam procurando um corpo morto. O problema era que elas ainda estavam vivendo no sábado. Já era domingo, mas elas ainda estavam com a mente e coração nos acontecimentos da sexta-feira anterior. Se você não avançar da sexta-feira para o domingo, se você não deixar amanhecer o domingo da ressurreição em sua vida, o que verá será apenas um sepulcro e um Cristo morto.
Quando as autoridades selaram a porta da tumba, aquela pesada pedra tirou de muitos a esperança, a confiança no futuro, a promessa de salvação e o reinado prometido por Cristo. O grande problema da humanidade, meus irmãos e minhas irmãs, em todas as épocas, é que estacionamos na sexta-feira e não conseguimos ver o raiar do sol na manhã de domingo. Se você atravessar o sábado e viver a manhã de domingo, vai experimentar uma nova alegria, um dia cheio de graça, amor e esperança, porque a tumba vazia declara que Jesus está vivo e com ele vivas também as suas promessas de libertação, de perdão de pecados, de salvação e vida eterna. Voltamos para a experiência daquelas mulheres na manhã de domingo. Elas foram surpreendidas pela ressurreição. Aquelas mulheres foram surpreendidas pela ressurreição. A expectativa daquelas mulheres era encontrarem Jesus no túmulo, deitado, envolto em um lençol providenciado por José de Arimateia na sexta-feira, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 46. Vejam que elas haviam comprado especiarias para preparar e ungir o corpo de Jesus. Imaginem o sentimento que tomou o coração daquelas mulheres. Elas tinham visto Jesus sangrar na cruz. Elas presenciaram seu sofrimento e a forma terrível com que fora tratado pelas autoridades. Era natural que encontrassem ali um corpo inerte. Elas não contavam com a ressurreição. Aquelas mulheres não contavam com a ressurreição. Suas reações mostram claramente. O que aconteceu naquela manhã de domingo foi uma surpresa. Elas entraram na tumba e viram um jovem vestido de branco, falando com elas, verso 5 do capítulo 16. Alguns comentaristas chamam a atenção para algo que está acontecendo aqui e tem a ver com a incredulidade. As mulheres viram duas coisas importantes. Primeiro, a pedra pesada rolada, liberando a entrada do sepulcro. E segundo, a tumba vazia, com um jovem vestido de branco. Estas experiências por si só já seriam motivos suficientes para reacender a memória, olhar para o passado tão próximo e dizer: era verdade, ele disse que isso aconteceria, as promessas que Jesus fez estão se cumprindo, ele é mesmo o Messias prometido. Mas não devemos censurar aquelas mulheres por este ato de incredulidade. Antes, deveríamos perguntar se, caso estivéssemos lá, não teríamos feito o mesmo? A segunda observação que temos que fazer ainda a respeito daquelas mulheres é que elas viram naquele instante um evento sobrenatural no frio sepulcro. Um evento sobrenatural no frio sepulcro. As mulheres estavam amedrontadas com a ausência do corpo de Jesus e mais ainda com aquele jovem de vestes brancas que surgira dentro do túmulo. Era certamente um mensageiro de Deus, e anjos das Escrituras aparecem sempre em momentos importantes,
trazendo notícias de esperança e alento ao povo de Deus. Neste acontecimento sobrenatural, Deus se apresentou às mulheres naquele túmulo frio e escuro para dizer-lhes que a redenção é um processo que não terminou na cruz. Portanto, renovem a esperança, ergam suas cabeças, parem de chorar a morte daquele que ressuscitou e vive para sempre. Esta é também uma boa nova para nós, nesta manhã de domingo da ressurreição. Jesus não ficou no túmulo para sempre, ele ressuscitou, está vivo. As palavras do anjo, o que foi que o anjo disse? Não se assustem, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Verso 6 do capítulo 16. O anjo descreveu acertadamente o que aquelas mulheres estavam procurando. Elas estavam em busca do homem Jesus morto na cruz na sexta-feira passada e que deveria estar enterrado ali naquele sepulcro vazio. A ressurreição não era um tema que pudessem pensar naquele momento. E então, o anjo faz uma das mais belas e inesperadas declarações. Ele ressuscitou, não está aqui. Ele ressuscitou, não está aqui. Esta mensagem de Deus deveria ajudá-las a saírem da sexta-feira e concentrarem-se agora nas promessas de Jesus, para que pudessem então experimentar o poder da ressurreição e da vida numa manhã alegre de domingo. Esta expressão se tornou uma marca de alegria e esperança para a igreja, mas se tornou também um incômodo para as autoridades da época e para os incrédulos de todas as épocas, gerando uma corrida frenética de estudos e argumentos intencionando desqualificar aquele rico e belo acontecimento na tumba fria. Mas o anjo estava lá para dizer àquelas mulheres e a toda a humanidade de todos os tempos que Deus desceu no túmulo com poder e majestade e levantou seu filho da morte, consumando sua promessa de redenção. Aleluia! Ele ressuscitou e está vivo para sempre. Pense no significado deste acontecimento. Isto validou a divindade de Jesus. Tudo o que ele fez, do nascimento até a ressurreição, assegura perdão de pecados e vida eterna. Eu concluo esta palavra, meus irmãos e minhas irmãs, com um convite para você nesta manhã. E o meu convite para você nesta manhã de domingo é para que não se prenda apenas à sexta-feira da paixão e morte de Jesus, mas que você possa experimentar um amanhecer de domingo com a paz, alegria e salvação que a ressurreição de Jesus pode trazer à sua vida. O sepulcro vazio ainda é uma mensagem atual ao mundo moderno de que Jesus está vivo e oferece salvação àqueles que se aproximam dele pela fé. Naquela manhã de domingo, a esperança e fé daquelas mulheres foram renovadas e inundadas com a presença do Cristo vivo. Que a sua manhã também seja inundada pela presença de Cristo em sua vida. Naquela manhã de domingo, as vidas daquelas mulheres e dos discípulos que receberam a boa nova da ressurreição nunca mais
foram as mesmas. Que seja assim também com as nossas vidas. Você nunca mais será o mesmo depois que se encontrar com o Cristo ressurreto. Que Ele assim abençoe a sua vida. Amém.